trazer uma mensagem que eu preciso que todo mundo preste atenção. Que ninguém mais ande, ninguém mais converse, amém? Todo mundo preste atenção, porque é uma mensagem difícil de ser pregada, irmãos. Então, se nós não prestarmos atenção, talvez nós não vamos adquirir ou absorver o que Deus quer falar conosco nessa noite, amém? E as horas estão avançadas, então nós precisamos já meditar na palavra. Eu quero falar sobre como ser um crente maduro na presença de Deus. Quem quer ser um crente maduro aí, levante as suas mãos. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios. Glória a Deus. 1 Coríntios, meus amados, no capítulo 13 e versículo 22. Amém? Essa mensagem pode ajudar muito você. Se você entender o que Deus quer falar, ela pode levantar você de uma forma extraordinária. Essa mensagem pode aproximar você de Deus no abrir e piscar de olhos, irmãos. Amém? 1 Coríntios, no capítulo de número 13 e o versículo de número 11 é o texto sagrado. 1 Coríntios 13, 11. Louvado seja Deus. Diga assim: fala comigo, Senhor. Diga: abra o meu entendimento. Como ser maduro na presença de Deus? Como ser maduro na igreja? Quantas pessoas imaturas, não é verdade? Quantas pessoas que falta amadurecimento? Aqui em 1 Coríntios 13, 11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Diga assim: eu vou acabar com as coisas de menino. É tempo de deixar de ser menino, irmãos. É tempo de nós abandonarmos a chupeta espiritual. Senta um pouquinho em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem forte as palmas. Como eu falei, eu gostaria que ninguém andasse agora, ninguém conversasse, amém? Diga aí para o seu irmão: não conversa comigo, que eu quero prestar atenção na palavra. Faz uma cara bem brava assim, para ele se tocar. Amém, meus irmãos? Diga assim: é tempo de deixar de ser menino. É tempo de nós abandonarmos a chupeta espiritual. Eu quero falar a respeito do crente imaturo. 10 características de um crente que não tem amadurecimento espiritual. Mas antes de eu falar dessas 10 características, eu queria falar para vocês que ser uma pessoa imatura não significa ser uma pessoa má. Não estou dizendo que uma pessoa imatura é uma pessoa má. Existem pessoas que fazem coisas por falta de amadurecimento e não por maldade. São atitudes de uma pessoa imatura, mas isso não significa que ela é 100% má. Então, existem pessoas que são maduras em uma área, mas elas podem revelar imaturidade em outras áreas da vida. Então nós vamos descobrir se nós somos maduros ou somos imaturos. 10 características. E nós precisamos entender a nossa imaturidade e crescermos com Deus. Às vezes nós não recebemos resposta das nossas orações por causa dessa falta de amadurecimento. Por exemplo, um pai que tem condições de comprar um carro para um filho, ele não compra enquanto o menino não amadurecer. Ele tem que aguardar a criança crescer, amadurecer, perceber se realmente é a hora certa de ele comprar um carro para o seu filho. Assim é Deus também. Às vezes você pede, mas você não está preparado para receber essa bênção, porque você não cresceu ainda, espiritualmente falando. Falta ainda muito amadurecimento, e aquela bênção, aquele dom, aquela
prosperidade, aquilo que você pede, pode ser a tua grande derrota. Uma criança andando com um carro, uma criança de menor, aquele presente pode ser a desgraça dessa criança. Vocês estão entendendo? Alô? Vocês estão aí, irmãos? Então, diga assim: eu quero crescer com Deus. Primeira característica de uma pessoa imatura. Uma pessoa imatura é uma pessoa inconstante. Diga, inconstante. Uma pessoa inconstante é uma pessoa instável emocionalmente e também espiritualmente. O que é uma pessoa inconstante? É uma pessoa cheia de altos e baixos. É o crente vagalume. Uma hora acende, uma hora apaga. Uma hora acende, uma hora apaga. Tem dia que está contente, tem dia que está deprimida. Uma pessoa inconstante. Tiago 1:7 e o versículo 8 diz aqui a palavra: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Uma pessoa de coração dobre, uma pessoa inconstante, não recebe de Deus absolutamente nada, porque ele revela uma imaturidade. Coração dobre significa aquele que vacila entre crer e não crer. É um coração indeciso, duvidoso. São pessoas, irmãos, que não sabem o que quer da vida. Então essas pessoas que não têm definição são pessoas imaturas, inconstante. Pessoa inconstante, mudança de humor constantemente, ela muda de humor. Parece que está com TPM, até homem parece que está com TPM, irmão. Muda de humor. Pessoas inconstantes, uma hora estão alegres, uma hora estão com a cara fechada, emburrada. Quer dizer, são pessoas que não são permanentes. São pessoas que não possuem estabilidade na conduta, nas ideias. Uma hora pensa de uma forma, outra hora pensa de outra forma. Então essas pessoas volúveis, elas revelam uma imaturidade. Então essas pessoas, qualquer problema lhe afetam, qualquer problema lhe desanimam. Então quando as coisas não vão de acordo com ela quer no seu coração, fica desanimado, fica deprimido. Então são pessoas inconstantes. E pessoas inconstantes está sempre reclamando, sempre murmurando, sempre instável. Essa é a primeira característica de uma pessoa que não tem amadurecimento espiritual. Segunda característica de uma pessoa que é imatura, ela é impaciente. Diga, impaciente. E a impaciência, ela não é maldade. Impaciência não é maldade, é falta de amadurecimento. Só que a impaciência, ela produz um perigo, um problema muito sério em nossa vida, que se chama precipitação. A precipitação, ela é um resultado da nossa impaciência. Nós nos precipitamos porque nós não sabemos esperar. A Bíblia diz que Deus mudou o nome da esposa de Abraão de Sarai para Sara. Por quê? Porque Sarai significa controladora, manipuladora. E toda mulher controladora, manipuladora, é uma mulher impaciente. Ela não tem paciência. E a Bíblia diz que por causa dessa impaciência, Sarai tomou uma grande precipitação. Abraão deitou com Agar, a empregada, por influência da impaciência de Sarai. Passou-se 12 anos e ela não ficava grávida. Deus tinha falado com ela e com Abraão: eu vou dar um filho. Passou-se 12 anos, ela não ficava gestante, ficou impaciente, cometeu uma grande burrice, entregou a serva Agar para o marido, e Agar deu à luz a Ismael, que dele veio os inimigos do povo de Deus. Até hoje os descendentes de Ismael brigam com os descendentes de Isaque, que era o filho de Sara. Os filhos de Agar, a serva, que são os palestinos, brigam com Israel até hoje. E essa briga é o resultado de uma impaciência de uma mulher. Cada vez que você toma uma atitude de impaciência, você pode dar luz a muitos problemas.
Há muitos inimigos por causa da sua imaturidade. Amém? Então, uma pessoa que não tem amadurecimento, ela é uma pessoa inconstante, ela é uma pessoa impaciente, e ela é uma pessoa que tudo ela leva para o lado pessoal. Essa é a terceira característica. Uma pessoa imatura leva tudo para o lado pessoal. Aqui em Mateus capítulo 7, e o versículo de número 1, o Senhor Jesus diz assim, ó: não julgueis para que não sejais julgados. Uma pessoa que leva tudo para o lado pessoal, ela julga com facilidade. O missionário está pregando para mim, olha só, é para ela, é para mim. Tudo ela leva para o lado pessoal. Aquelas palavras foram direcionadas para mim. Então qualquer palavra, qualquer comentário das pessoas, elas acham que são para elas. Se ofende quando alguém não lhe saúda, se ofende quando não é falado o seu nome publicamente na igreja, se ofende por quando a data do aniversário não é lembrada. Então essa pessoa, ela se ofende por qualquer coisa e leva tudo para o lado pessoal. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Eu vou sair da igreja porque ninguém me ama, porque estão dando indireta para mim. Então uma pessoa imatura, que falta amadurecimento espiritual, ela é assim. E uma pessoa imatura fica encantada pelos primeiros lugares. A pessoa que não tem amadurecimento, ela é encantada por títulos, por posições, ela quer ser reconhecida. Uma pessoa que leva tudo para o lado pessoal, ela quer ser sempre reconhecida. Quer dizer, existe um egoísmo dentro dela, e o egoísta é querer ser o centro das atenções. Uma pessoa egoísta, ela quer ser o centro das atenções. Amém? Mas o homem não foi feito para ser o centro das atenções. Jesus Cristo é o centro das atenções. Amém? Diga: Jesus Cristo é o centro das atenções. Mas muitos querem o lugar de Jesus Cristo na igreja. Muitos querem atenção. Muitos querem, não, se eu não cantar é porque eles não me amam. Se eu não pregar, de repente não dá tempo, não é verdade? Sempre que acontece um problema ou outro, uma pessoa madura entende. Não, se não cantamos hoje, vamos cantar semana que vem. Pessoa madura, ela é paciente. Uma pessoa imatura, ela quer ser o centro das atenções. Sai murmurando porque não lhe deram atenção. Quem tem que ser o centro das atenções da igreja é só Jesus Cristo, o Filho de Deus, irmãos. E uma pessoa assim, vocês podem perceber, ela nunca é feliz, nunca tem amigos, nunca é uma pessoa paciente. Em quarto lugar, uma pessoa imatura, ela tem medo de perder a sua reputação. Uma pessoa que não tem amadurecimento espiritual, ela tem medo de perder a sua reputação. Reputação significa a sua imagem. A sua imagem. Muitos querem projetar uma imagem irreal para as pessoas. Eles querem que as pessoas acreditem que ela é assim, aquela imagem que ela projetou, e às vezes aquilo é um engano. Às vezes aquilo é uma mentira, irmãos. Por exemplo, muitos não têm caráter, mas fingem ter caráter. Conheço pessoas que não têm caráter nenhum, mas ela finge ter caráter. Muitos querem projetar uma imagem para as pessoas, só que essa imagem é uma mentira. Você conhece pessoas assim, imaturas? Conheci uma pessoa que comprou um carro 0 quilômetro, carro caro, para passar uma imagem de bem-sucedida. Mas na realidade, mal paga o aluguel da casa. Mal, irmãos, amém? Come carne, mas quer apresentar uma imagem. Uma pessoa que não tem amadurecimento é assim, ela tem medo de perder a sua reputação, aí passa uma imagem irreal. Outros querem projetar uma imagem de crente super espiritual. Você já notou gente que quer apresentar uma imagem
de um crente espiritual. Deus fala só com ele, Deus só fala com ela, é direto, mas tudo é mentira. Deus não fala é nada, irmãos, mas quer impressionar, querem profetizar toda hora, querem mostrar que são super espirituais, mas é mentira, irmão. É porque são pessoas imaturas. Uma pessoa madura espiritual não tem que provar nada para ninguém. Deus fala com ele, ele fala com Deus. Não precisa provar, não precisa forçar nada. As pessoas só lhe já vê que Deus é com ele, que Deus é com ela. Amém? Pode bater palma para Jesus, pode bater. Dai glória a Deus, irmãos. As pessoas querem mostrar uma imagem, uma aparência que é irreal. O que é que Jesus diz em Marcos, no capítulo de número 8, verso 35? Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitará o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Amém? O que adianta você querer apresentar uma coisa real, querer ganhar todo mundo e perder a sua alma, viver uma mentira? Seja você mesmo, seja uma pessoa sincera, seja uma pessoa verdadeira, e Deus vai te dar a vitória. A Bíblia diz que Jesus Cristo, sendo Deus, veio à terra não como a imagem de um Deus, irmãos. Ele veio na terra, mas veio como humilde Galileu, irmãos. Jesus, sendo Deus, deixou a sua glória para vir aqui na terra, ser menor que os anjos, ser um simples Galileu. E tem gente que não é nada e quer ser Deus. Tem gente que não é nada e quer se achar melhor do que os outros. Imadurecimento espiritual, irmão. Quem é maduro é diferente. Quem é maduro é humilde na presença de Deus. Quinta característica, para nós sermos mais rápido. Quinta característica de uma pessoa que não é madura espiritualmente: falta de prudência com a sua língua. Pode marcar aí: falta de prudência com a sua língua. Fala sem pensar, e não pensa nas consequências das suas palavras. Uma pessoa que fala sem pensar, ela não para pensar, porque todas as nossas palavras vão ter uma consequências que poderão gerar problemas, machucar corações, dividir amizades, destruir famílias. Muitas discussões e brigas na igreja é por causa disso, irmãos. Falta de prudência com a sua língua. Nós precisamos de pessoas maduras para trabalhar na obra de Deus. O que nós estamos vendo aí é pessoas que falta amadurecimento. Meu irmão, Deus não chama pessoas imaturas para a sua obra. Se você é um obreiro da casa de Deus, se você é uma obreira da casa de Deus, se você é um pastor, mas você não tem prudência na sua língua, é porque Deus não te chamou. Você foi levantado pelo homem, porque Deus levanta homens maduros na obra de Deus. Te colocaram antes do tempo. Até para casar, Deus não concorda com o casamento de adolescentes. A Bíblia diz: falei uma adjuntura. A palavra adjuntura significa mulher madura. Tem que ser maduro, tem que ter responsabilidade, tem que ter juízo para sustentar um casamento, irmãos. Agora, piazinho aí viciado em videogame quer casar, quer namorar, aliança de compromisso, vai se libertar do videogame, vai arrumar um emprego, vai amadurecer para assumir um casamento de responsabilidade. Quem entendeu, diga amém. Por que na maioria dos casamentos de jovens não dá certo? Porque eles não têm prudência com a língua, não têm amadurecimento, irmãos. E assim também é na casa de Deus.
A pessoa imatura, ela diz assim, ó, eu sou muito franco, eu falo o que vem na cabeça. Você é franco e burro também. Alô, vocês estão aí? Tem pessoas novas na igreja, irmãos, que de repente essas pessoas mudaram de repente. Pessoas que eu olho assim, são pessoas novas, convertidas, estão há alguns anos na igreja, e que essas pessoas vinham assiduamente na igreja e de repente pararam. De repente estão na igreja, mas não tem mais aquele fogo, aquela paixão. Toda a mensagem dava glória a Deus. Hoje são pessoas desconfiadas. Por que essas pessoas estão desconfiadas? É porque um crente imaturo começou a falar para eles palavras negativas de alguém, de algum obreiro, de alguma obreira, da igreja, do missionário. E aquele imaturo não sabe que lançou tropeço na vida espiritual daquele novo crente. Lançou um tropeço. Ele empresta a língua para Satanás sem saber. Fala demais. E quantos que Deus tem planos, mas não pode porque foram contaminados com palavras negativas de crente velho, invejoso e ciumento, que não vão para frente e não deixam os novos ir também, irmãos amados. Amém? Pessoas imaturas falam e não tem prudência no que fala, empresta a língua a Satanás. Uma pessoa imatura, ela murmura, desrespeita o seu próximo, ela ultrapassa os limites do respeito, porque quem é maduro respeita. Quem é maduro fala na hora certa. Não, mas eu falo a verdade. Ô infeliz, escuta aqui. Você fala a verdade, você tem machucado muita gente. Porque a verdade falada em hora errada machuca mais do que ficar quieto. O silêncio é o caráter de uma pessoa madura. Por exemplo, uma pessoa está morrendo e o médico diz para você, olha, é a última semana, ele está em estado terminal, ele vai morrer. E você visita ele, você visita o doente, olha para ele e fala assim, ó, é a última semana sua, tu vai morrer. Falou mentira ou falou verdade? Falou verdade, mas falou uma verdade fora da hora, no momento errado. A verdade machuca. Tem gente que destrói congregações porque acha que está pregando a verdade. Meu amado irmão, verdade fora de hora traz uma grande destruição e um grande prejuízo. São pessoas imaturas. Essas pessoas têm que parar de murmurar e louvar. Tem que trocar a murmuração pelo louvor. Quem louva a Deus é mais maduro do que quem murmura, irmãos. Porque o murmurador parece que entende tudo. Ele fala disso, ele fala daquilo, ele tem opiniões para tudo. Ele fala daquela, ele fala daquele. Parece que ele conhece, parece que ele está no domínio da situação. Mas ele é um imaturo, ele quer mostrar uma coisa que ele não é. Seja tardio para falar e pronto para ouvir, diz a palavra. Quanto mais quieta uma pessoa, mais sábia ela é diante de Deus. Diga, eu vou trocar, bem alto, eu vou trocar a murmuração pelo louvor. Quem vai fazer isso, levante as suas mãos. Meu Deus, quantos murmuradores dessa igreja, hein? Tiago 3,2 diz assim a palavra. Preste atenção na palavra de Deus. Diz assim Tiago 3,2: porque todos tropeçamos em muitas palavras. Se alguém não tropeça em palavras, a tal pessoa é perfeita, é madura e poderosa para refrear todo o seu corpo. Olha só, se alguém não tropeça em palavras, tal pessoa, aquela pessoa que consegue refrear a língua, é uma pessoa madura. Então, qual o sinal de uma pessoa madura? Aquela que refreia a língua. Alô? Aquela que controla a língua, irmãos. Você está entendendo?
temos que refrear a nossa língua. Dá vontade de falar, mas não fala. Fica quieto, você vai produzir problemas na igreja, murmuração, fofoca, e Deus vai cobrar de você depois. Sexta característica de uma pessoa que não tem amadurecimento espiritual: perde o controle de suas ações, perde o controle dos seus temperamentos. Tem uns que dizem assim: eu não me responsabilizo pelos meus atos, eu não me responsabilizo pelas minhas ações. Se eu pego ela, ela vai ver. Vou fazer um barraco nessa igreja. Tem gente que gosta de fazer barraco na igreja. É ou não é? Tem gente que não respeita ninguém, não respeita Deus, não respeita a casa de Deus, quer fazer barraco. Irmãos, quem faz barraco na igreja são pessoas que não têm amadurecimento, imaturas, perde o controle. E a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito Santo é domínio próprio. Diga, domínio próprio. Gálatas capítulo 5. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Gálatas capítulo 5. Olha que texto maravilhoso. E o versículo de número 15 diz assim, ó: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Olha aqui, estão se mordendo, estão se devorando. Como assim? São canibais os crentes agora? Viraram canibais, estão se mordendo, se devorando? É a língua, irmão, falando mal.